Fala, nação! Já deixa o like porque hoje tem atualização importante sobre o Flamengo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho porque você não vai querer perder isso. Vamos para as notícias. O Flamengo foi a um estádio hoje em que o gramado é ótimo para jogar. Tecnicamente as diferenças aparecem, como você falou, sem forçar muito. Não dá para dizer que foi em ritmo de treino, mas você percebe que o Flamengo não precisou colocar tanta intensidade no jogo assim. Controlou tecnicamente desde o primeiro momento, fez 1-0 e a partir daí, do ponto de vista da competição, pouco houve. Só uma coisa, até o que o Flamengo não podia controlar deu certo, que foi o Palmeiras. Sim, não, foi... que é o que interfere na motivação dos jogadores, porque faz muita diferença. Né? O Palmeiras tem um problema para resolver no Paraguai e esse problema ficou maior por causa da rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já existia. O Palmeiras já arranjou para si um problema para o jogo contra o Cerro. Ficou maior porque o Flamengo chegou no Campeonato Brasileiro. E o inverso é para o Flamengo, fica ainda melhor a situação para o duelo de quarta contra o Cruzeiro, o anímico acaba ajudando. E o jogo de hoje vai de 2 escolhas que fez o Jardim, e é importante, especificamente para alguns jogadores, para recuperar a confiança. Né? Então hoje a gente viu o Plata do lado esquerdo, não é o lado que regularmente o Plata joga. Quando o Plata está em campo, geralmente o lado do Flamengo que constrói mais é o lado oposto. O Plata é o cara mais da força, o lado que constrói é o lado oposto. Hoje foi o lado direito, com o Luiz Araújo voltando de lesão, então é importante para esse jogador, que é uma peça, fazer gol, participar da construção do primeiro gol. Se a gente olhar, acho que 3 dos 5 gols do Flamengo começam de um lado e terminam do outro. O time conseguiu mexer bem essa bola. Jogo importante para o Carrascal, que jogou de 10, jogou de Arrascaeta. O Carrascal, que ele vive com as suas inseguranças, é um jogador muito técnico, mas que oscila muito. Fez gol, participou de outro, deu arrancada que ele ia em direção ao gol, gerou um cartão amarelo que poderia gerar uma expulsão para o jogador do Mirassol. Para ele também foi importante. Agora, assim... As 2 decisões que o Jardim tomou quarta-feira que geraram muita polêmica, que foi Paquetá e Pedro no banco, uma delas me parece um encaminhamento mais claro, que é o Pedro jogar contra o Cruzeiro. Agora, o Paquetá, embora a gente não precise de motivos para justificar uma titularidade do Paquetá, mas o aonde colocar... Hoje ele jogou de segundo, hoje ele jogou de Jorginho, né? Jogou Pulgar e Paquetá, que é onde ele melhor jogou no ano. Exato, e onde ele gosta. Mas é porque o Pulgar também estava fora, e agora o Pulgar voltou e voltou muito bem. E o Jorginho é termômetro do time. Ele vai tirar o Jorginho ou o Pulgar contra o Cruzeiro? Será? Eu não tiraria. Vai tirar o Arrascaeta? Acho que ele sustenta o Paquetá. O poupar da... É aonde vai jogar o Paquetá. Onde vai ficar. O poupar do Arrascaeta hoje ele vai jogar. Indica que ele joga. Claro. Ele tem que jogar. E o Paquetá, ele ainda tem a desculpa perfeita do estar voltando, estar retomando aos poucos, não precisa acelerar. Eu tenho um desenho que está acontecendo com o Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e eu não preciso... Talvez, no máximo, uma satisfação interna, que acho que nem precisa... Exato, porque ele está voltando. É bom lembrar, o gol do Paquetá no meio de semana é um gol no momento que ele entra, é um cara que está voltando a ganhar minuto, então tá até bem explicado. Agora, o tempo vai passar, e eu acho que essa questão ela vai se impor de forma mais... Talvez o rodízio da temporada... A temporada te ajuda. Exato. A temporada quase sempre ajuda. Mas é porque também você... Talvez você comece a olhar e falar, mas é muito tempo de banco pro Paquetá, né? Então. Só tem um perigo, tem um jogo pro Flamengo saber se ele tem 2 competições ou só uma até o final do ano. Esse jogo. E um jogo que a gente passou meia hora aqui falando que é o Cruzeiro para essa semana. Uma vantagem do jogo em casa, mas é um grande time. O Cruzeiro... O confronto abertíssimo. Então tá aberto. Totalmente aberto. Se o Flamengo não passa, é claro que é um confronto que vai deixar Poderia ser a final da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro? Poderia. Só que esses caras estão se enfrentando nas oitavas. É um desperdício? Mas fazer o quê? Alguém vai ficar. E se for o Flamengo, é pesado. Porque o tamanho da expectativa, da cobrança, no início do ano houve uma reforma na comissão técnica, porque as coisas não estavam, segundo a direção, saindo como deveriam, e se o Flamengo ficar pelo caminho, a pergunta e saíram como deveriam? Quais são as consequências disso? Está tudo bem? Aí ele vai ter uma condição boa, que é acelerar no Campeonato Brasileiro, nesse momento sem diferença, depende dele. E o Palmeiras com seus problemas. Né? O Palmeiras foi deixando ponto pelo caminho e o Flamengo vem atrás. Então, cara, assim, é uma semana delicada para os dois, porque o Cruzeiro também, fora da Libertadores, ficar
pesa um pouco, mas não acredito que o Arthur Jorge vai sofrer então, com a isso, porque diferença o trabalho é essa, né? diferente. Mas pela escolha já efetuada e pelo Flamengo também com o Leonardo Jardim, o Flamengo ainda não alcançou uma definição do jogo dele. Até porque o trabalho do Arthur Jorge ele já acontece, Calça. Já está rolando. Do momento que ele chega até hoje, ninguém fez mais pontos no Campeonato Brasileiro. Sim. Então o trabalho dele ele já não é uma queda para o Flamengo fora de casa. Segurança. E jogar, exato. Agora do Léo Jardim, eu acho que esse dinamismo ele inverte rápido. Sim, porque assim, o mesmo argumento que limou Felipe Luiz do cargo, a pergunta é, será utilizado agora ou porque não, o que disse o BAP? Não, deixou claro, não com essas palavras, mas o contexto era esse. Vendo problemas internos, o trabalho não ia surtir efeito lá na frente. Do trem errado. Perfeito. Sair e aí, do trilho, não posso deixar sair muito do trilho. O trem agora está no fala. trilho, se acontecer. Se não acontecer, cara... Agora tá, hoje tá. Então Agora veja, tá. tudo isso A depende de resposta um jogo. sobre o trem é na Quarta-feira. Eu tenho a impressão que jogo. essa arrancada do Campeonato Brasileiro Aumenta um pouquinho o fôlego. melhora a situação do Jardim. Porque quando o jogo que o Jardim foi duramente criticado... Negocia o crédito dele, eu acho. Me fugiu qual foi o jogo que o Flamengo não venceu e que ele foi duramente criticado. Internacional, não foi? Internacional, muito obrigado. Isso, foi o jogo contra o Internacional, que ele foi duramente criticado. Ali a gente tinha um Flamengo eliminado já da Copa do Brasil, com o Palmeiras 8 pontos à frente do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a mais, e o confronto com o Cruzeiro se avizinhando. Isso. Ali parecia que... E os jogadores falando que o time estava jogando mal, que o time não estava se encaixando com as ideias do técnico, que os jogadores estavam com alguma dificuldade Aquele de se ciclo do encaixar. Flamengo, né? O resultado para de aparecer, os jogadores não entendem a ideia do treinador. É o caminho do fim. Nesse cenário, com o Ele Palmeiras retardou um pouco. longe no Campeonato Brasileiro e uma queda para o Cruzeiro, ali para mim seria fim de linha. Mas com o Flamengo agora, dependendo só de si no Campeonato Brasileiro, claro que muita coisa vai acontecer, acho que diminui um pouco o impacto, né, o tamanho da tragédia de uma eliminação para o Cruzeiro, pensando no trabalho do Jardim, na sequência de trabalho. Eu acho que aquela barrinha... Mas as coisas mudam a cada 2 semanas, né? Tava vermelha, aí ele aumentou um pouquinho para verde. Talvez agora não seja suficiente para dar um nocaute ali. A cobrança era que o time reagisse. E o time reagiu. O momento do Flamengo, torneio, não é um caso, é um campeonato. Um campeonato apenas para o Flamengo hoje é manter-se vivo nele. Tecnicamente, o campeonato que ainda não é líder. Mas pro E é o mais difícil. Mas você tá de Flamengo volta e no suas campeonato. expectativas. Mas é o campeonato mais difícil de ganhar, esse. Pouco. Muito mais que a Libertadores. O brasileiro é muito mais difícil que a É mais Libertadores. difícil, pontos corridos é mais difícil. Sim. Agora, vamos lá, As André. quedas dele, né? Mas assim, As quedas dele. vamos lá, André. Vamos lá. Eu sei que uma eliminação na Libertadores é algo duríssimo e eu já vi o Flamengo não dar sequência a trabalho de treinadores em situações absolutamente inusitadas. Por isso. Como foi o Dorival numa outra gestão, como foi agora o Felipe Luiz nessa A gestão. gente não precisa ir muito longe. Calça acompanha. É Olímpia, o Terraço. Sim, Penharol. O Flamengo, ele parece que ele não te permite não ser pelo menos um semifinalista de Libertadores. Como assim, cara? Então, mas seria- nas oitavas e caiu nas quartas é pra recalcular a rota total. Mas eu acho que é um nível e de- ele já vem de uma eliminação. É um nível de insanidade tão absurda você, de repente, cair na Libertadores, sendo que você está vivíssimo no Brasileiro, você está numa condição, nesse momento agora, até privilegiada. Tá na Copa do Brasil. Como é que você mexe? As pessoas ficam bravas. A demissão do Felipe Luiz, ela abre uma outra janela para o método do dirigente médio brasileiro. Sim, Depois daquilo ali, tudo é aceitável. sim. E Não a dá, pergunta... e foi nesse clube. Agora, só para aproveitar uma coisa que você falou, foi na quarta-feira, você fez o hat-trick essa semana, né? Participou dos linhas todos pós-rodada. Foi você que falou, né, que no final das contas, o futebol apresentado pelo Flamengo neste momento, sob o comando de Leonardo Jardim, começa a se aproximar do futebol apresentado pelo Flamengo no comando do Felipe Luiz. Então. E eu acho que hoje também tivemos um diferente. A gente tivemos um pouco disso. A gente salientou a maneira como o Flamengo tratou o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, na maior parte do tempo, por um controle com posse de bola para se defender, para tentar desarticular e fazendo isso com a capacidade técnica que a gente conhece. Sob o comando de um treinador cuja melhor proposta, o futebol que ele sente, ele foi contratado por causa do tipo de trabalho que ele fez em outros lugares, não é esse. O futebol que o Jardim leva para os seus clubes é outro. E ele tem tentado fazer isso no Flamengo e não tem conseguido em muitas situações. Um futebol
menos elaborado, digamos assim, para a gente não ficar aqui em horas e horas e horas de explicações, ou conversas e debates. Só que isso aconteceu, hoje foi assim também, mas o nível de superioridade técnica que o Flamengo mostra em comparação com o Mirassol é muito grande. Dá para entender perfeitamente o Flamengo ir a Mirassol, controlar o jogo da maneira como fez, fazer 5 gols. Não era esperado, pelo menos na minha opinião, que o Flamengo fosse ao Mineirão com 60 mil pessoas enfrentar esse time que veio a São Paulo e ganhou do Corinthians hoje e o controlasse por intermédio da posse. O fato do Flamengo ter feito isso é uma comprovação de algo que todo mundo sempre soube, mas é um retorno à conversa sobre maneira de jogar que se tinha com o Felipe Luiz, pelo menos de linhas gerais, sob o comando de um técnico que não entende que essa é a melhor maneira. Mas eu não posso dizer aqui que ele foi obrigado a se render a esse jeito de jogar por alguma gestão dos jogadores ou da diretoria. Não, ele simplesmente sabe que os jogadores do Flamengo são capazes de entregar uma atuação como fizeram contra o Cruzeiro. E talvez tenham que fazer de novo no Maracanã. E uma coisa que eu imagino, sem dados estatísticos, porque não dá para ter, essa forma de jogar é a forma que a torcida do Flamengo, em geral, prefere. Se relaciona melhor, se sente mais bem representada. Esse é o jeito que o torcedor rubro-negro prefere. E o curioso é que o Flamengo, esse Flamengo, né, deste momento da vida do Flamengo, com grandes receitas, grandes contratações, equilíbrio, é um Flamengo, as coisas realmente funcionam. Você não vê o Flamengo devendo para ninguém. Tá. O que acontece? Você não tem uma história de Flamengo para contar com um treinador que ficou 2 anos, 3. Sim. Um já é muito. Um já é muita coisa. O Felipe foi o único. E isso você encontra em grandes equipes do futebol mundial que se posicionam nos seus campeonatos com a solidez do Flamengo. Né? Então, você tá o PSG, tá lá o Luiz Henrique, o Hans Flick está no Barcelona. O Arteta está 7 temporadas. O Ancelotti ficou um tempão no Real, o Arteta são 7, o Jürgen Klopp ficou em momentos difíceis no Liverpool, não era momentos no começo, ele demorou para ganhar. O Arteta foi ganhar agora. Então, é claro, assim, grandes equipes, né, buscam isso, e no Flamengo assim, o corte vem muito rápido. Então, não estou dizendo que o Jardim deveria sair, só estou apenas questionando os parâmetros que tiraram o Felipe Luiz se valem para todos. É lógico. Só isso. Agora, mas que seria legal um trabalho de 3 anos, você para ver assim, como o treinador chega, como ele implanta o jogo dele, como o time se adapta e o que ele vai colher. Mesmo em transição de estilos, o Flamengo tem um grupo para disputar tudo, mesmo em transição. Não é? Claro que ele pode estar num nível superior, e eu acredito que pode e até deveria, mas esperar um pouquinho não é da natureza do Flamengo. Tem que sublinhada aqui. Vai lá. O Ayrton Lucas fez um bom jogo, é um jogador que é muito criticado pela torcida. O Alexandro vem num declínio físico e técnico, está sempre machucado. Importante o Ayrton Lucas fazer outro bom jogo. Ele vai se firmando como lateral esquerdo do Flamengo para os jogos mais importantes da temporada. E nesse papo de pressão, a semana ela é pior. Quem chega mais pressionado, respondendo nosso ilustre diretor, sim, coloca a pressão no Palmeiras. Nossa, a semana do Palmeiras é mais pesada que a do Flamengo. Embora, se a gente for para olhar pro Campeonato Brasileiro final de semana que vem, o Flamengo vai pegar de novo o Cruzeiro, dessa vez no Mineirão, né? Eu não sei qual o impacto que o jogo de quarta-feira terá. Acontece, né? Toda hora tem esses jogos. E é coincidência. Maracanã. Essa rodada também era muito doida, né? A gente tem 6 times brasileiros na Libertadores. Você tá falando do Campeonato Brasileiro? Todos falando brasileiro. Nessa rodada. Os 6 times brasileiros que jogam a Libertadores, todos se cruzaram nessa rodada. Exatamente. Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Mirassol, os 6 se cruzaram. Fora Santos